cheguei no departamento de matemática da UNB para cursar o verão de 1974, já admitido para o curso de mestrado, que iniciaria em março daquele ano. Terminei o mestrado em 1976 e no mesmo ano, em agosto, comecei o doutorado em matemática, sob orientação do professor Said Siddiqui. Para isso, eu tinha um contrato de professor auxiliar, com uma carga docente reduzida, além de receber uma bolsa do CNPq. Essa era uma facilidade que existia à época. O aluno de doutorado com bolsa poderia, né, ter essa opção de ter um contrato de professor auxiliar, que era renovado a cada ano também. Vale lembrar que antes, durante o mestrado, eu atuei como monitor 2, à época, com atividade docente também no departamento, lecionando disciplinas de cálculo, 1, 2, até 3, inclusive, e também resolvendo exercícios. Então, tinha uma experiência já na docência aqui na UNB, como aluno de mestrado, atuando nessa condição de monitor 2 com atividade docente. Mas o contrato mesmo veio em 1976, quando eu comecei o doutorado. Comecei em agosto de 76 o doutorado, o contrato iniciou-se em 1º de julho de 76. Após concluir o doutorado, em 1980, fui, então, contratado como professor colaborador 3, à época, que era o nível para quem tinha o doutorado. Isso se deu a partir de janeiro de 1981. E eu ocupei essa posição até 1983, quando, então, eu fui avaliado pela comissão de enquadramento e passei para o quadro docente permanente da FUB como adjunto 1. Lembrando que as posições de colaborador eram posições temporárias, né? Havia, além do professor auxiliar, que era mais voltado para aluno de doutorado, tinha o colaborador 1, que era para aqueles docentes que não tinham ainda o mestrado, o colaborador 2, que era o equivalente ao professor assistente, que é o com mestrado, e o colaborador 3, que correspondia ao adjunto, mas que tinha doutorado, mas não era do quadro. Então, existia toda uma comissão de enquadramento que fazia avaliação, né? Era como se fosse um concurso para a passagem para o quadro permanente da universidade. Então, passei para adjunto 1 em 83. Em 1983, veio a reformulação do plano de cargos e salários com a passagem da FUB para o regime estatutário, me parece, naquele ano. Então, eu assumi já, com o reenquadramento, a posição de adjunto 4, que era o último nível da carreira, né? Sendo que para professor titular só era permitido o ingresso por concurso. Então, eu permaneci aí como adjunto 4 até 2003, quando, então, eu fui aprovado no concurso para professor titular. Então, foi assim que se deu esse desenvolvimento da minha carreira como docente do Departamento de Matemática. Doutorado e mesmo do mestrado, o departamento era bem menor, né, com um número reduzido de professores doutores ainda no quadro docente. Haviam professores visitantes, tudo mais, vários professores colaboradores, principalmente os professores que tinham mestrado, mas não eram do quadro. Mas, em termos de quadro de doutores, era bastante reduzido, né, o departamento à época. O ambiente, desde aquela época, sempre foi muito acolhedor, né?
uma convivência fantástica, com o cafezinho servido para professores e alunos, alunas de pós-graduação, às 10 horas e às 16 horas. Tinha uma sala grande ali no departamento, onde hoje é mais ou menos aquela portaria interna, e ali era a sala do café. Nesses momentos, a gente tinha lá um bate-papo sobre matemática e outros assuntos, né? Possibilitava conversar com esse e aquele professor. Então, sempre foi muito acolhedor e os professores sempre davam essa abertura, né, para conversas durante o café, particularmente para os alunos e alunas da pós-graduação que já conviviam ali internamente no departamento. Agora, os espaços físicos eram, assim, precários, né, com muito barulho, tanto no subsolo, onde ficava ali uma oficina de reparo das instalações do ICC, do Minhocão, e também no vizinho departamento, hoje Instituto de Geociências, onde ainda se encontrava ali instalado o laboratório de laminação de rochas. Depois, mais recentemente, foi criado um laboratório lá mais distante, funciona ali perto do CESP, né, um chamado Laboratório de Geocronologia. Então, mas naquela época tinha até muito barulho, alguns professores se irritavam e iam até lá no departamento de geociências pedir para desligarem aquela máquina, porque não aguentavam aquele barulho. Mas, às sextas-feiras à tarde, nós tínhamos conferências, né, seminários, que era um seminário do departamento, não era por áreas. Sempre tínhamos ali um palestrante, né? Havia essa perspectiva de vinda de visitantes para o departamento, de outras instituições, fazer uma conferência às sextas, às vezes ia participar de banca, ficava um pouco mais, dava uma palestra, como ainda temos hoje, né? E às sextas-feiras à tarde era o seminário do departamento. E depois saímos, né, via de regra, para uma confraternização. Aos sábados, à tarde, nós nos reunimos na colina para um futebolzinho, né? Existia lá o chamado Campinho da Colina, onde hoje é a Faculdade de Direito. E o Campinho da Colina era muito concorrido. A gente ia lá, batia uma bola lá, depois tomava uma cervejinha lá. As meninas da pós, algumas moravam ali por perto, onde hoje é a Faculdade de Tecnologia, existiam lá uns alojamentos femininos, sabe? E ia lá, tinha torcida e tudo. Mas, enfim, com a construção da Faculdade de Direito, fizeram outro campinho mais abaixo, onde hoje é mais ou menos onde está o João Calmon, mas ficou um campo meio penso, o pessoal não gostou muito e acabou que perdeu a graça. E o futebol da colina praticamente desapareceu. Mas o departamento cresceu, né, com o empenho e a dedicação de todos. Tivemos aí a vinda de muitos professores qualificados que acabaram sendo ou ficaram algum tempo como colaboradores ou vieram a ser enquadrados, né? Outros foram promovidos a titular. Ainda existia naquela época promoção a titular como tem hoje no nosso plano de cargos. Depois, na mudança do plano de cargos, isso foi extinto e agora retomado aí com a 12.772, né? Mas, então, o departamento era bastante movimentado, né, em termos de visitantes, e isso fez com que os nossos programas pudessem crescer e avançar nas avaliações. Desde o início dos anos 70, o departamento já tinha sido considerado pelo CNPq como um centro de excelência em matemática, e, felizmente, essa condição foi mantida até os dias de hoje, né? Acho que crescemos bastante.
houve a reforma do departamento, sempre tínhamos uma expectativa de nos mudarmos para um novo prédio. Outros colegas achavam que não, que nós tínhamos uma atuação bastante abrangente na universidade, a nossa posição ali no Minhocão facilitava os deslocamentos para as aulas, né? Tanto norte como sul, e isso fez com que decidiu-se por solicitar aquela reforma, e tínhamos a expectativa de que, com a reforma, foram construídas 70 salas de professores, mais as salas para visitantes e pós-doutorandos, e também as salas para alunos de doutorado. Então, o departamento, digamos, estava assim bem instalado. À época, o professor Nádio, que era o chefe que conduziu essa reforma, achou, bom, a gente está aqui bem por muitos anos, né? Mas, em seguida, veio o Reúne, né? Com isso, a universidade cresceu, o alunado cresceu, o departamento precisou conquistar novas vagas de docente para fazer frente às atividades, e, com isso, rapidamente atingimos os 70 professores e acabamos ficando com dificuldade até para acomodação de docentes, né? Mas o departamento cresceu e, com isso, facilitou também a ampliação da nossa pós-graduação, não é? As atividades de pesquisa são abrangentes nas várias áreas, né? E temos aí esse reconhecimento todo, que eu acho que é parte de um trabalho continuado, né, de muita dedicação e de entusiasmo das pessoas, claro, ligados à qualificação dos docentes, acompanhados aí pela qualidade dos alunos que temos conseguido absorver ao longo dos anos, e sempre contando com o apoio imprescindível dos funcionários e funcionárias da administração técnico-administrativa, né? O Instituto também sempre nos prestigiou, a própria reitoria sempre, né, esteve atenta aos avanços do departamento, e com isso crescemos e estamos, né, cada dia mais nos consolidando. Desejar a todos e a todas, colegas, professores, professoras, estudantes, técnicos e técnicas administrativas, que mantenham esse entusiasmo que marcou a atuação de todos ao longo desses 60 anos, que o MAT continue crescendo e cada vez mais se posicionando como um centro de excelência em matemática, referência, né, no país e no exterior. E quero também agradecer de coração por todas as amizades cultivadas aqui no departamento, e na UNB, nesses anos todos. Em Brasília, graças ao MAT, eu me fixei, criei meus filhos, e me sinto em casa no departamento. Então, é um ambiente extremamente acolhedor e que eu faço votos que sempre continue assim, né? Uma convivência saudável, uma harmonia interna e, é claro, buscando sempre cultivar a matemática como nossa base final, né? No processo formador, nas pesquisas, colaborando com a universidade no ensino, na extensão, né? E fazendo a sua vez, né? Para contribuir para o crescimento e a consolidação da própria UNB, que é uma instituição que todos nós amamos, não é? Muito obrigado por poder fazer parte dessa comunidade chamada MAT UNB.